East Houston, just into our newsroom, there's a SWAT standoff at Mustang Inn that's happening near the intersection of the South Beltway and the Gulf Feeder. What you're looking at here is video from the scene. There is a naked man who just comes out, it looks like, right through the door, grabs a police robot, then dragged it inside, and you can see right there, slams the door. In this company, look at this. Watch this. Oh my God. What's happening? Oh man, look at. Somebody knocked him over. Who is it? It's Austin. They steal your food too? Austin got robbed. Robôs militares e humanoides, ciborgues, metade humano, metade máquina, cães robôs de caça armada, drones de perseguição e abate, androides indestrutíveis, uma super inteligência artificial controladora de tudo e todas as demais tecnologias disruptivas que poderiam assumir o autocontrole e aniquilar a humanidade são apenas o que são, ou seja, ficção científica e nada mais do que isso, que nos é empurrada por todos os tipos de mídias e veículos de comunicação desde o início da era moderna, que começou no final do século XIX, através da literatura e tomando um corpo maior com o cinema, depois com rádio, jornais e revistas e, finalmente, com a popularização da TV e a criação da internet. A humanidade foi moldada através da programação preditiva ao longo dos últimos 130 anos para aceitar a possibilidade de um futuro distópico tecnocrata. Esse tipo específico de programação preditiva corresponde a um possível cenário que só faria sentido na nossa atual era da eletricidade. É preciso entender que existem diferentes objetivos na programação preditiva. O mais conhecido e o mais divulgado é justamente o objetivo que deu nome a esse fenômeno da programação preditiva, ou seja, são mensagens diretas ou indiretas que nos mostram eventos e circunstâncias que realmente vão ocorrer em determinadas fases pré e pós-MPCOI. Exemplos disso são os filmes de catástrofe ambientais e climáticas. Há outros exemplos, mas esses são os mais corriqueiros. Há também o objetivo de mostrar eventos ou circunstâncias sobre a ótica do que os controladores desejam que nós compreendamos. Ou seja, eles mostram a situação real que irá ocorrer, mas agregam elementos irreais para substituir a realidade desses elementos. Exemplo disso são os filmes de invasões alienígenas de seres supostamente de outros planetas ou mundos. A concepção dada a esses seres é irreal e não corresponde ao que eles realmente são. Nesse tipo de objetivo também se insere os filmes de ficção científica espacial que mostram coisas irreais que eles desejam que nós acreditemos, para descartar quaisquer possibilidades de formatos diferentes da Terra e do universo. Já o tipo de programação preditiva, que trata de abordagens ficcionais envolvendo alta tecnologia, tem como objetivo criar a ilusão de um mundo distópico altamente tecnológico, onde ninguém poderá subverter a ordem estabelecida pelos governantes. Ou seja, se trata de uma alegoria da programação preditiva para impor pânico, temeridade e anulação da esperança baseada na ação de um ser divino exterior ao suposto poder da humanidade. A obra literária 1984, por exemplo, se encaixa dentro desse objetivo, mostrando que não há meios de ceder ao domínio humano. Esse objetivo pode parecer meio banal visto dessa forma, mas ele possui a sua força de influência sobre muitos que acabam entendendo que as tribulações bíblicas serão impostas pelo domínio do homem sobre o homem através de esforços tecnológicos de submissão.
Por esse motivo, o ânimo de muitos arrefece e, justamente por isso, muitos creem que não há meios de viver à margem do sistema sem que sejam caçados e exterminados por máquinas de inteligência artificial altamente tecnológicas e mortais. Trata-se de um objetivo para desestimular quaisquer tentativas de sair da sociedade ou das cidades. Portanto, é preciso entender que a batalha real e integral se dá única e exclusivamente no campo espiritual, principalmente na fase pós-Empicói, enquanto não haverá meios de gerar energia e, portanto, não haverá máquinas tecnológicas de caça e extermínio, e sim a ação de exércitos humanos com uma quantidade limitada e reduzida de armas e munições, além da ação física de humanos sem armas, mas com a selvageria brutal em busca de alimentos e abrigos. É nessa fase que haverá uma infestação imensa de insetos que não terão vegetais para se alimentar e, por isso, atacarão os homens e sofrerão uma evolução forçada pelo ambiente, mudando a sua alimentação e gerando crias maiores, devido ao aumento do nível de oxigênio no mundo. Os animais que sobreviverem também passarão por isso, se tornando mais ferozes e maiores. No mundo pós-Empicói, toda tecnologia conhecida terá que ser recriada, e isso leva tempo. E se os anjos caídos não forem libertados, esse período visceral se estenderá por quase 100 anos, até que uma nova civilização possa se firmar e começar a controlar o mundo novamente. O pós-Empicói sem anjos caídos é uma réplica do que os controladores ensinam como sendo a Idade da Pedra junto com a megafauna. Portanto, toda aquela baboseira que aprendemos sobre o período Cenozoico de bilhões de anos evolucionais acaba sendo um resumo de tudo que ocorre nos primeiros 100 anos pós-Empicói, na fase dos céus vermelhos, quando não há a libertação dos anjos caídos. Dentro disso, é importante salientar que, como dito, isso só ocorre na transição dos céus azuis para os céus vermelhos. Os anjos caídos podem ou não serem libertados e a motivação para isso depende exclusivamente do Criador. Houve períodos dessa fase específica que eles foram libertos, mas também houve outros períodos idênticos que eles não foram. Como os controladores e mestres não têm poder para saber se isso ocorrerá ou não, eles sempre estarão tentando libertar esses seres no decorrer das fases azuis, como estão fazendo desde a primeira década após a Segunda Guerra Mundial, com o Tratado da Antártica e a Operação Fishball, passando pela Guerra Fria, que foi só para disfarçar a cooperação científica entre as duas maiores potências da época, e pela corrida espacial, até os avanços mais recentes dos aceleradores de partícula. E enquanto tudo isso acontece, os controladores precisam manter a humanidade distraída e, ao mesmo tempo, com um temor controlado sobre as expectativas do futuro, sem que haja espaço nas mentes para se tentar compreender tudo o que realmente irá ocorrer e como se deve proceder para garantir a sobrevivência. É bom frisar que os controladores sabem que nem todos agirão assim, e, portanto, eles sabem que sempre haverá um contingente de humanos que vão se preparar para enfrentar justamente aquele modelo de futuro distópico que eles apresentam, envolvendo máquinas tecnológicas revoltadas, alienígenas invasores e uma hecatombe, no sentido moderno, provocada por uma guerra nuclear mundial. Portanto, os controladores conseguem matar 2 coelhos com uma cajadada. Ou seja, com esse tipo de programação preditiva, eles conseguem minar as esperanças da camada da população mais sugestiva e submissa e, ao mesmo tempo, eles conseguem guiar a forma errada de preparo daqueles que não pretendem ceder suas vidas ao controle do futuro sistema tecnocrata apresentado pelos próprios controladores. Esse segundo grupo de pessoas abarca os sobrevivencialistas e os preparadores, que na gíria americana é PrEP, que são indivíduos que compõem tribos aparentemente diferentes, mas que seguirão cartilhas de preparação e sobrevivência baseadas no modelo de futuro que não corresponde à realidade e que, portanto, não terão sucesso em suas empreitadas quando se depararem com o que realmente é um Epicói.